Bem, pessoal, agora que já se passaram alguns dias desde a última reunião que nós tivemos como igreja, e na ocasião eu falei que não gravaria a preleção por uma orientação de Deus para que aquilo que foi falado descesse ao coração de quem estava lá e fosse praticado e transmitido pela motivação daqueles que lá estavam, se realmente entenderam aquilo que Deus gostaria de falar conosco como grupo. Agora Deus falou para eu gravar, já não para atender os que estavam lá, mas sim para que alcance os que não estavam. Então, cujo núcleo da família não estava lá. Então, não estou gravando essa palavra para o Brian especificamente, Brian. Você vai se aproveitar dela, mas eu espero que de lá para cá, de alguma forma, você tenha vivido os impactos dessa palavra através da vida da Fabiana. Mas o núcleo familiar do Pierre e da Lorena não estava lá, e o núcleo familiar do Arcelino e da Joyce não estavam lá, então estou gravando para esses dois núcleos familiares especificamente. E obviamente que essa palavra pode alcançar outras pessoas que não do nosso grupo, porque podem até fazer um certo sentido para algumas pessoas. O que foi falado no sábado foi basicamente o seguinte: uma continuação, na verdade, daquilo que Deus tinha falado conosco em 11 de novembro, se não me engano foi dia 11 de novembro de 2022, quando eu testemunhei a vocês que Deus tinha fortemente arrebatado meu coração em Romanos 12, 1 e 2, e iniciou um processo de avivamento que resultou na reunião em grupo que nós temos hoje. O grupo ele já existia enquanto um grupo dentro da FAB, sob a tutela do Rodrigo, sob o pastoreio do Rodrigo. No entanto, ele se tornou uma igreja que se reúne hoje na minha casa, especificamente fora da FAB, né? Por conta de um movimento que começou em novembro de 2022, quando pela primeira vez eu abri uma outra reunião que eu já fazia em casa, especificamente com a Carmen e com o Nilson, que eu caminho com ele já faz vários anos, então é uma continuidade, na verdade, de uma caminhada conjunta de longos anos, e nós abrimos esse espaço para que o Rodrigo entrasse nele, e Rodrigo e Jéssica, né, e as crianças. E a partir daí, aos poucos, Deus foi confirmando a direção e as portas se abriram para que o grupo todo se reunisse como existe hoje. Claro que eu entendo basicamente o porquê dessa ação paulatina, né? Mas Deus, ele foi construindo algo ao longo desse processo, e aquele avivamento que começou em 22, Deus o completou no meu coração nos últimos meses. A palavra que eu compartilhei no sábado e vou recompartilhar, vamos dizer assim, aqui com vocês, ela é uma continuidade de Romanos 12, 1 e 2. É de Romanos 12, 3 até o 8, né? E fazendo o link direto com aquilo que está em Malaquias e usando Elias em 1 Reis 19, que foi uma outra palavra que eu preguei há uma semana e meia atrás, como o estudo de caso, vamos dizer assim, o exemplo concreto do que essas duas palavras representam. Então, está tudo meio que interligado. O que eu falei, inclusive, no sábado foi isso, que eu estou há várias semanas, mais de mês, na verdade, preso em Malaquias, na palavra de Malaquias, porque ela é a concretização de um conceito que aparece em Romanos 12, 1 e 2 e do 3 em diante. Eu demorei um pouco a perceber isso, Deus foi batendo no meu coração em Malaquias, até que ele me fez olhar para Romanos, e aí tudo fez sentido, vamos dizer assim. E colocar sentido nisso, nesses termos, foi o que fez com que eu experimentasse um novo grau de avivamento na minha casa, que me fez estar melhor com Deus hoje do que eu estava alguns meses atrás, vivendo de forma clara o lugar onde eu devo estar e o que eu devo fazer, e isso redundando inclusive em efeitos práticos
dentro do meu lar, não só em termos espirituais. O espiritual é o principal e foi a grande mudança, mas eu vejo em termos psicológicos, emocionais e até mesmo materiais, que é uma coisa que eu não falo muito sobre esse aspecto, mas tá lá, acontece, Deus se move nele também, né? De formas que eu até olhei para minha esposa um pouquinho antes do culto de sábado de manhã e falei para ela que como eu me sentia vendo Deus agindo e foi feito mudanças espetaculares assim em cerca de 2 meses, que não podem ser explicadas por meras conjecturas humanas. Como você sai de uma condição A e vai para uma condição B diferente, mais intensa em tão pouco tempo. Assim, para mim ela não é humanamente explicável. Então, isso está ligado com aquilo que Deus quer trabalhar em nós como igreja. Então, em Malaquias, especificamente, né, no capítulo 1, Deus ele inicia falando com o povo sobre um trabalho, sobre um relacionamento que ele quer construir com o povo como pai. E ele repreende o povo dizendo que, mesmo como pai, querendo relacionamento como pai, o povo não querendo esse relacionamento, ele até esperaria um relacionamento como o Senhor, mas que nenhum dos dois é o que ele alcança, nem o relacionamento como pai e nem como Senhor. Então o povo vira as costas para Deus e toda a repreensão que Deus vai trazer a partir daí é do sentimento dele de amor para com o povo. Então ele fala: eu amo vocês, eu vos amei. E aí o povo até questiona: mas como o Senhor nos amou, né? Então Deus argumenta falando assim: ó, tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou repreender vocês, com que eu vou repreender vocês, é por amor. Então a gente, primeiro, para começar a conversar sobre toda essa palavra de Malaquias, Romanos 12:2 e Elias, tem que entender que o que Deus está tentando falar conosco é algo movido por amor. Então ele quer lidar conosco em amor. Então não olhe pelo lado Deus está puxando minha orelha, mas o lado que Deus está me amando. E aí, a partir do momento que ele fala isso, ele começa a trabalhar sobre como o povo leva ofertas ao altar do Senhor. Eu vou fazer esse resumo da palavra de sábado sem me deter muito em ler os textos. Depois, aqueles que não estavam lá no dia, ou se você estiver ouvindo essa gravação e não for do nosso grupo, mas quiser acompanhar, dá uma olhada no capítulo 1 de Malaquias, pode ler todo o capítulo 12 de Romanos e pode ler todo o capítulo 19 de 1 Reis, que é basicamente em torno do que eu vou girar aqui, tá bom? E eu vou citando algumas partes desses capítulos e vocês vão reconhecê-los se acompanharem essa gravação após a leitura, tá bom? Se quiser dar uma pausa na gravação agora, vai lá ler os capítulos e volta para ouvir, talvez fique mais compreensível para você. Ou se confia na minha palavra, ouça o que eu vou falar aqui, depois vai lá e confere nos capítulos e você vai reconhecer o que eu falei depois de ter ouvido, né? Então, aí Deus começa a falar com o povo: olha, vocês estão profanando o meu altar, profanando a minha mesa, tornando a minha mesa imunda. Como? Porque vocês estão trazendo como oferta animais impuros, animais doentes, o cego, o coxo, e oferecendo no altar. Mesmo tendo o animal puro, o animal perfeito lá no seu curral, mesmo você tendo para oferecer, você me oferece o imundo, me oferece o impuro. Então o que Deus está falando assim: olha, oferta não é só trazer, oferta é intencional, é o que você está trazendo, não é só trazer qualquer coisa, não é só oferecer qualquer coisa, né? Sacrifício tem a ver com entrega, tem a ver com renúncia. Então a questão do sacrifício em Malaquias aponta para um povo que em certo momento, né, está oferecendo por obrigação religiosa. Tem até uma passagem mesmo em Malaquias que Deus cita o povo falando com ele, tipo: que canseira, que enfado. Algumas traduções vão dizer que enfado, que canseira, tipo, caramba, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que levar essa oferta, eu tenho que sacrificar, que canseira, que enfado. E ele chama de maldito aquele que tem a oferecer e oferece o doente, oferece parcialmente.
não é intencional, não é intenso e não é proposital. Quando você olha para Romanos 12, 1 e 2, quando ele fala rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando que, olha, quando você for sacrificar, a sua vida é um sacrifício. A sua vida, ela tem que ser intencional, ela tem que ter propósito, ela tem que ser proposital, e ela tem que ser intensa. O princípio que aparece em Malaquias, que era de ofertas físicas, carneiros, animais, né? Cereais, libações oferecidas no altar, podem ser traduzidas no Novo Testamento como você oferece a sua vida no altar de Deus. A sua vida é intensa, ela é perfeita diante de Deus, ela é sem mácula, ela é sem ruga. Como é que eu posso oferecer uma vida perfeita, Nance? Porque eu não sou perfeito. Perfeita a sua colocação, mas o sacrifício perfeito no altar de Deus não é que ele é perfeito em você, ele é perfeito em Cristo. Então, você tem que ser intencional em Cristo, você tem que ser intenso em Cristo, você tem que ser proposital em Cristo. Ou seja, você tem que ter uma vida, holisticamente falando, plena. Você não pode oferecer a Deus somente o parcial, somente parte, somente pedaços daquilo que você vive, daquilo que você pensa, daquilo que você sente. Então, o sacrifício no altar de Deus, ele tem que ser completo, conforme os princípios que aparecem em Malaquias. Senão, você não vai estar oferecendo, digamos assim, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. O seu culto não vai ser racional. O seu culto não vai ser vivo, santo e agradável. E aí a gente pode pensar que isso é em relação à vida litúrgica. Não é vida litúrgica, é a vida no altar de Deus. Então não estou falando de como eu estou indo à igreja, como eu estou fazendo devocional em casa, como eu estou lendo a Bíblia, como eu estou orando. Não, é como eu estou trabalhando, como eu estou assistindo Netflix, como eu estou jogando bola no final de semana, como eu estou saindo para ir no cinema com a minha família, como eu estou indo no clube. É isso, ou seja, tudo que eu faço, né, em 1 Coríntios 10, 31 fala, né, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Se você não está comendo, não está bebendo, está assistindo Netflix é qualquer outra coisa que não seja comer e beber? É. Jogar bola é qualquer outra coisa que não seja comer e beber? É. Pagar o imposto de renda é qualquer outra coisa que não seja comer e beber? É. Né? Trabalhar na fábrica é qualquer outra coisa que não seja comer ou beber? É. Então, 1 Coríntios 10, 31 está falando assim, tudo que você fizer, você tem que fazer para a glória de Deus. Você tem que ser proposital, intenso e intencional. Porque senão você está oferecendo parcial. E se você está oferecendo parcial, segundo Malaquias, você é maldito. Você está fazendo a mesa de Deus como imunda. E aí, a gente volta em Romanos 12 em diante, a partir do verso 3, a gente pode começar a perceber alguma coisa. Por quê? Porque ele tem uma partícula de ligação ali, né? Depois que ele termina de falar Romanos 12, 2, né? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí ele começa o 3. Porque, ou ele fala pois, e a palavra em grego ali é gar, onde ele está dizendo assim, olha, a partir de agora eu vou explicar como se aplica o Romanos 12, 1 e 2. Ou eu vou apontar qual é o desdobramento, a intensidade de Romanos 12, 1 e 2. Então, a partir do 3 até o 8, ele vai dar sentido prático a como Romanos 12, 1 e 2 acontece. E ele vai falar sobre corpo, pessoal. Ele vai falar sobre sermos membros uns dos outros, que vai desaguar em dons, diferentes dons dentro da igreja. E aí ele vai falar sobre que tipos de dons, diferente do que está em Efésios 4, quando ele fala de dons ministeriais, pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolo, e diferente do que está em 1 Coríntios 12, quando ele fala de dons espirituais, falar em línguas, profecias, interpretação de línguas,
Aqui ele está falando de dons que eu vou chamar de dons de serviço. Então ele está falando, sim, ele fala o que ensina, né, que bate com o dom de mestre, por exemplo, que está em Efésios 4. Mas ele fala também em exortar. Ele coloca a exortação como um dom. E a gente pode aprofundar cada um desses dons, poderíamos fazer até um estudo sobre cada um desses dons, porque a gente pensa que exortar é chamar atenção, é passar um sabão. E exortar não é isso, exortar é outra coisa. Exortar é encorajar, é você dar forças para alguém mudar de rumo. Às vezes isso passa por dar uma chamada ou dar um sabão, como a gente fala, passar um sabão. Mas não é só isso, entendeu? Mas ele fala lá também, ele fala o que doa. Ou seja, nós somos chamados a darmos, a doarmos, né? Aí eu falo em questão de ofertas, né? Dentro do culto litúrgico. Mas tem pessoas que são especialmente chamadas para isso. Ou seja, Deus dá a elas uma provisão e uma prosperidade, sabendo que elas são desapegadas a essa parte material e elas doam com mais liberalidade, com mais intensidade, com mais frequência do que o que seria o normal, vamos botar entre aspas aqui, entendeu? Então isso também é um dom. Mas ela fala o que preside, né? Ela fala também o que preside. Então todos esses dons, eles, eu vou usar o que preside para dar um exemplo, né? Eu percebi claramente, né? Eu já sabia, mas eu fugia disso, que eu tenho um dom para presidir, para liderar, vamos dizer assim. Por quê? Porque isso aconteceu aonde quer que eu tenha passado servindo a Cristo. Sempre Deus me levantou de alguma maneira para estar presidindo, para estar coordenando, para estar liderando. Não necessariamente, e não estou falando só na igreja, fora da FAB, dentro da FAB inclusive, entendeu? Então, o dom de mestre, de ensinar, esse eu me dou muito bem com ele desde 2015 para cá, quando eu compreendi o exercício e a natureza dele, diferente do dom do pastoreio. Agora, a liderança, se eu posso ser mestre sem ser pastor, e pode haver um pastor sem ser mestre da mesma forma, pode haver um pastor que é líder e pode ter um pastor que não é líder, pode ter um mestre que é líder e um mestre que não é líder. E eu percebi que eu tinha que abraçar com mais intencionalidade o dom de presidir, o dom de liderar. Por quê? Porque se eu não faço isso, o corpo padece. Porque eu não estou sendo membro do outro membro, não estamos sendo membros uns dos outros, ou seja, eu não estou, seria como se Deus estivesse edificando um corpo através da igreja que se reúne na minha casa, e ali Deus fala, ok, estou formando um corpo aqui, está aqui uma cabeça Cristo, beleza, aí está aqui um ombro, está aqui um coração, está aqui um fígado, está aqui, aí eu não quero ser fígado, eu quero ser só joelho. Não, mas sem fígado o corpo fica deficiente, o corpo fica doente, o corpo padece, entendeu? Então eu não tenho o direito de dizer que não quero ser uma coisa para que Deus me levantou a ser. Então eu falei, não, então chegou a hora de abraçar isso. Por quê? Porque eu comecei a perceber com os problemas que nós enfrentávamos para coordenar as nossas reuniões, falta de quê? Liderança. Então eu percebi que eu estava fazendo o corpo padecer por minha negligência em relação a isso, né? E aí deixei bem claro, né, no sábado inclusive, né, que eu vejo visivelmente que o Rodrigo tem um dom de pastoreio, eu não tenho dúvidas disso, ele é meu pastor especificamente, e de alguns que estão no grupo que se identificam como sendo pastoreados por ele. Tenho outros que se identificam como sendo pastoreados por mim. Mas você falou antes que você não é pastor. Eu não sou. O que não quer dizer que eu não me mova no dom do pastoreio. Não sei se estão entendendo o que eu estou falando. Eu posso me mover no pastoreio ocasionalmente, mas o meu chamado é para ensinar. Assim como o Rodrigo, não quer dizer que se ele é pastor, ele não ensina, estão entendendo? Mas o dom dele é pastorear, e ele se move ocasionalmente no ensino. Então, vamos ter ali majoritariamente pessoas em vários dons, né, espirituais, em vários dons ministeriais e em vários dons de serviço. E
especificamente em relação ao Rodrigo, ele mesmo comentou, ele mesmo falou para o nosso grupo no sábado, e é um reconhecimento de que ele está antenado com Deus, e Deus está falando diretamente ao coração dele, que ele tem que se identificar se ele tem o dom da liderança e não está exercendo ele em plenitude, ou se ele não o tem. E ele deve outorgar isso a outras pessoas, né? Eu tenho mais uma pessoa no nosso grupo que eu vejo que tem, duas pessoas no nosso grupo que eu vejo que pode ser que tenham também esse dom de presidir, de liderar. Mas elas têm que se reconhecer, não sou eu que vou dizer, você tem. O Espírito Santo vai confirmar elas, como confirmou a Paulo qual era o dom dele, qual era o talento dele, qual era o chamado dele lá na igreja de Antioquia. E a igreja só separou ele para essa missão. Que missão? Missão que ele já sabia qual era. Então Deus falou diretamente com ele. Então, em relação a isso, então eu vejo que a gente tem que saber se identificar. Tem que saber achar qual é o seu lugar. Por quê? Porque, como eu falei, para exercer Romanos 12, 1 e 2, nós temos que entender Romanos 12, de 3 até 8, que fala sobre os dons. 8 ou 10, né? Romanos 12, 8 ou 12, 10, o limite, né? De 12, 3 até 12, 8 ou 12, 10. Agora não me lembro se termina no 8 ou você vai até o 10. Mas leia lá e você vai entender. Nós temos que saber qual é o nosso lugar, qual é o nosso dom, qual é o nosso chamado, para podermos estar contribuindo plenamente com o corpo. E contribuindo plenamente com o corpo, a gente vai conseguir ser sacrifício vivo, exercer o sacrifício vivo, santo e agradável. A gente vai conseguir não se conformar com este século, porque a gente vai estar onde deveria estar, fazendo o que deveria estar fazendo, na intensidade que deveria estar fazendo. E aí é o estudo de caso Elias, é isso. Elias, a pregação que eu fiz há 2 semanas e meia atrás, se não me engano, está no grupo, né? Que fala de um Elias que, quando confrontado numa guerra espiritual com Jezabel, e era uma guerra espiritual, ele se afasta. E Deus o supre na caminhada, mesmo não sendo o que Deus queria. Por que, Dan, você está falando não, que Deus queria? Tudo é o que Deus quer. Não, cara, aí é que tá. Deus deu liberdade a Elias para ele sentir e para ele passar por um período de luto. E aí quando ele passa por isso e ele se afasta, né, da presença, se afasta do caminho que Deus tinha traçado para ele, ele vai lá para o Monte Moriá. E quando para o Monte Sinai, né? E aí quando ele vai para lá, né, Deus o sustenta no caminho. Então Deus sustenta ele mesmo se movendo fora dos dons, vamos dizer assim, fora do lugar e fora do tempo, para chegar lá e falar assim, olha, lembre-se onde é para você estar, Elias. Não era para você estar aqui, vai, volta lá, né? Prepara um Eliseu, vai, toma postura em relação ao governo mundano de Jezabel, em relação ao governo mundano da Síria, né? Tome uma posição, porque você só vai ser um sacrifício vivo, você só vai ser intencional, intenso e proposital se você estiver onde eu quero que você esteja. Então não é porque Deus, conforme eu falei na palavra de Elias, não é porque Deus te sustentou no caminho que você está trilhando que esse é o caminho que você deveria estar trilhando. Às vezes não é, às vezes Deus fez isso só porque te ama. Então a questão aqui é a seguinte, se você não conhece seus dons e seus talentos, não identifica qual é o seu papel dentro do corpo de Cristo, você não vai conseguir ser um sacrifício vivo. Você não vai conseguir não se conformar a este mundo, conforme está em Romanos 12, 1, 2. E se você não viver isso, uma vida de sacrifício, uma vida de inconformismo com o mundo, você não vai conseguir deixar a mesa de Deus limpa, conforme está em Malaquias. Você não vai conseguir oferecer um sacrifício puro, imaculado, perfeito no altar de Deus, conforme está em Malaquias. E aí você vai ser taxado de quê? De maldito, conforme está em Malaquias. Então, o resumo da palavra realmente final é essa: descubram quem vocês são em Deus.
Descubra aquilo que vocês têm que fazer em Deus. Descubra qual é o seu chamado. Descubra como você vai servir ao corpo de Cristo em Deus. Não venha para a reunião deste corpo para ser servido. Você vem para cumprir também um papel, para desenvolver uma função. Não existe nenhum órgão no corpo humano que não serve para nada. Mesmo a vesícula não serve. Mesmo a vesícula, alguns removeram a vesícula e estão descobrindo que ela tem um papel na parte imunológica que era desprezada pela ciência. A ciência fez isso, mas hoje está voltando atrás em relação a isso. Tudo que foi projetado no corpo humano tem um propósito. Vocês foram projetados neste corpo, que é a igreja, com um propósito. Então vocês têm que viver intensamente esse propósito para poderem ser um culto agradável, santo e perfeito diante de Deus, serem um sacrifício vivo diante de Deus, conforme está em Romanos 12, e poderem se encaixar de forma a concordar com Deus naquela repreensão àqueles que não fazem isso, que não vivem isso, né? E aí agora não me diga, mas eu não tenho. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E isso não só é confirmado nas palavras de Paulo em Romanos, em Efésios e em 1 Coríntios, onde ele dá a entender que todo mundo no corpo de Cristo tem uma função, ou seja, não tem ninguém que está ali não é nada e não tem nada para oferecer, todo mundo tem alguma coisa. Identifique, leia Romanos 12, leia 1 Coríntios 12 e leia Efésios 4 e se identifique ali. E em Malaquias ele também confirma isso. Ele não só confirma que todo mundo tem para oferecer, como ele diz assim, vocês têm e fingem que não tem. Porque em Malaquias ele fala assim, olha, você não só é maldito porque você torna a minha mesa imunda, mas você é maldito porque você lá no curral, você tem o gado perfeito, você tem a ovelha perfeita, você tem o cordeiro perfeito, mas na hora de oferecer você me oferece o doente. Então, ele fala assim, experimenta oferecer isso para o seu governador e ver se ele aceita. Ele está trazendo para o livro humano, falando assim, olha, a tua intenção, o teu propósito e a tua intensidade que você oferece a Deus, muitas vezes é menor do que o propósito, intenção e intensidade que você faz as coisas para a vida secular. Então, às vezes você é mais intenso, mais proposital, mais intencional no trabalho, assistindo Netflix, indo para o cinema, estudando, do que fazendo com que estas coisas sejam para a glória de Deus. Então, você pode assistir Netflix, mas elas têm que ser intencionais. Você tem que convidar Deus à tua vida de lazer, convidar Deus à sua vida de estudo, convidar Deus ao teu trabalho, convidar Deus para tudo aquilo que você faz. Para quê? Para que faça sentido a tua vida, para que ela seja realmente um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, diante do altar de Deus. Amém? Bem, essa foi a palavra de sábado. Eu a classifiquei como a palavra mais importante que eu já preguei no nosso grupo. Por quê? Até então eu achava que era Romanos 12, 1 e 2 a palavra mais importante. Mas como essa dá sentido a Romanos 12, 1 e 2, e ela dá direção a Romanos 12, 1 e 2, e ela se complementa com Malaquias 1 e se complementa com 1 Reis 19, para mim hoje essa é, aí sim, a palavra mais importante que Deus pediu para que eu comunicasse a vocês como igreja, para que vocês, ouvindo essa palavra, fortaleçam os seus corações ou os mudem. Fortaleçam os seus pensamentos ou os mudem. E sejam intencionais, sejam propositais e sejam intensos naquilo que vocês fazem para Deus na sua vida. Tá bom, meus irmãos? Se acharem que essa palavra cabe para mais alguém que não seja do nosso grupo, fique à vontade. Façam com que chegue essa palavra àqueles que precisam ouvir, que precisam trazer sacrifícios dignos ao altar de Deus e não fazer a mesa de Deus como uma mesa imunda e nos tornarem malditos, mesmo estando dentro da igreja institucional, longe da casa do Pai, como era o caso do filho pródigo mais velho, né? Amém? Filho pródigo mais velho? Sim, porque os dois eram pródigos. Essa que é a questão. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus. Obrigado aí por estarmos juntos e continuemos caminhando juntos. Amém.